Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, como vocês estão? Deus é fiel, seja fiel também. É o tema dessa live de hoje, né? E a palavra que o Senhor nos deu para minha meditação e a tua está no livro de Jeremias, capítulo 20. E aí, glória a Deus, já veio os pardal aqui me dar bom dia, um monte. Então é assim, quando Deus ele cobra algo de nós, nós tem que obedecer para poder nós receber. Receber o quê? Receber livramento, receber providência, receber vitória, receber algo da parte de Deus. Mas primeiro, mas antes, ele revela. E aí, se eu e você estiver atentos à voz de Deus, eu e você recebe do céu. E aí, eu vou ler o versículo e com base na revelação que Deus me mostrou, na visão, aí eu compartilho com vocês, porque eu entendo que é o direcionamento de Deus para nós hoje. Amém? Então, Jeremias, pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus, capítulo 20, de versículo 4. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão todo o Judá. Entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás à espada. Então aqui Deus está dizendo, é para eu e você ser fiel. Aconteça o que acontecer. Esteja do como estiver a minha vida e a tua. Mas Deus quer fidelidade de mim e de você. Não é? Porque Deus, ele é fiel comigo e você. Mas chega um momento que ele quer que nós mostremos isso para ele. Chega um momento da nossa vida que Deus testa eu e você. Deus, ele quer ouvir de mim e de você alguma coisa, uma oração, um desabafo, uma petição, alguma coisa Deus quer ouvir da tua boca. E aí, quando Deus quer ouvir alguma coisa da tua boca, ele permite muitas vezes acontecer algo, muitas situações, que é para ele chamando a nossa atenção. Nem tudo que Deus toca em mim e você é correção de Deus, é castigo de Deus, mas é ele chamando a atenção minha e tua. Por quê? Porque eu e você, a gente não consegue ver um palmo diante do nosso nariz se Deus não mostrar. Não é? Mas quando Deus cuida e ele ama eu e você, ele revela. E aí quando eu e você fica atento à voz de Deus e ouve e vigia, então Deus livra nós do mal. Deus livra nós do mal. E eu não estou dizendo isso contando testemunho dos outros, não. Eu estou contando testemunho meu. Que eu vivi isso. Eu vivi isso que eu estou falando para você. Antes de eu chegar aqui nessa casa, as coisas aconteciam comigo e eu não entendia. E aí eu perguntava a Deus. E umas coisas eu aceitava por conta do meu pecado. Ah, tá acontecendo isso porque eu estou me prostituindo. Eu tô numa relação que eu não sou casada, né? Eu dizia isso. Aí eu aceitava o mal. Eu aceitava o mal. E tu sabe que esse meu jeito de agir agradava o coração de Deus? Agradava. E aí o plano... E eu inocentemente, inocente. Porque quando eu me colocava nessa posição... aconteceu isso porque eu tô de forma errada. Quem mandou? Eu vou dar um exemplo. Quando um namorado me traía, um namorado de 4 anos, 2 anos, me traía. Aí eu dizia assim, menino, quem mandou eu já deixar esse homem me usar antes de casar? Isso aí já é uma coisa errada. Então eu dei legalidade. Eu abri a porta pro mal entrar.
Então, se ele me traiu, é porque eu já aceitei a relação de forma errada. Eu aprendi, quando eu era criança, que a gente tinha que casar no padre, no civil, e construir uma família, casar virgem e morrer com aquele homem. Foi isso que eu aprendi. Foi esse ensinamento que eu cresci ouvindo. Quem mandou me desviar com 20 anos de idade? Eu dizia desse jeito. Era essa oração que eu fazia, pensando, tentando entender o por conta daquela traição, se eu não via nada de errado. Se eu não via nada de errado. Mas por que eu não via nada de errado? Porque eu não tinha intimidade com Deus. Porque eu não tinha maturidade espiritual. Eu não sabia como o inferno trabalhava. Eu não sabia como pessoas trabalhavam. Eu não sabia nem como Deus trabalhava. Eu não sabia nem como os anjos agiam. Imagina o inferno. Entendeu? Eu não sabia nem como o céu fazia, imagina o inferno. Mas vinha aquele pensamento, é porque eu estou de forma errada. Quem mandou eu não esperar para fazer a coisa certa? Então, se eu já comecei de forma errada, é por isso que eu fui traída. Aí vinha aquele choque de realidade. Mas ali, muitas vezes, era Deus. Era Deus me mostrando, ó, você foi traída, porque você não estava casada no padre e no civil. Glória a Deus, meu amor. Pai do Senhor Jesus. Oi, meu amor. Bem te vi, me dando bom dia. Glória a Deus, meu amor. Glória a Deus. Meu Deus, que glória a Deus lindo. Eita, aleluia. Eita, faltou o quarto, glória. O BTV deu 3 glória a Deus, mas no quarto ele faltou a respiração. Ô, glória a Deus, meu amor. Faltou. Conseguiu! Parabéns, meu amor. Passou a noite estudando. Ô, glória. Eita, também te amo, meu amor. Oi, meu bem. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória, pois fica me ouvindo. Que a amiguinha tá ocupada. Ei, dê glória daí que eu dou glória daqui, meu amor. Ele tá bem aqui no poste, à frente da minha casa. Então... Ô, glória! Então, é assim. Aí Deus gostava da minha oração assim, tentando entender e eu me culpando. Eu não culpava Deus, eu não culpava nem a pessoa, eu culpava eu mesma por ter aceitado aquela relação de forma errada. E aí vinha aquele choque de realidade, assim, aquela sensação de desvalorização. E aí eu sentia nojo de mim. Eu sentia nojo de mim. E eu falava isso pro pai do meu filho, que eu era só junta com ele. Eu dizia, eu não me sinto esposa tua, não. Tu pode dizer que eu sou tua esposa, tu pode me apresentar. Onde tu chegar, minha mulher, minha esposa, tu pode até me considerar tua esposa. Mas eu não me sinto tua esposa, não. Tem dia que tu me usa, eu sinto nojo. Viu? Eu dizia pra ele. Mas aí ele dizia que ele tinha sofrido no primeiro casamento e ele ficou com trauma e não queria mais. Porque quando a gente é do mundo, a gente age assim, né?
Na realidade, na Bíblia, não é nem para casar 2 vezes. A Bíblia diz que é para casar só uma vez e pronto. Que só pode existir 2 casamentos se a mulher estiver apanhando do marido, ou o marido espancar a mulher, ou acontecer adultério, traição. Aí Deus permite o segundo casamento. Deus permite o segundo casamento. E o terceiro já se torna uma abominação para Deus. Pessoas que casam 2, 3 vezes. Então, era que Deus falando comigo. O Espírito, Deus ordenava para o Espírito Santo de Deus botar as coisas na minha cabeça. E aí, como eu não tinha maturidade espiritual, eu não entendia muito. E que meio eu não obedecia, né? Aí Deus nunca deixou tocar em mim. O inimigo sempre acusou meu pecado, me deu prejuízo. Deus permitiu a traição, permitiu o espírito de prostituição usar a pessoa para me trair, que é a pombagira, permitiu tudo. Mas Deus não permitiu tocar na minha pele. Que até então eu não sentia nada de ruim no meu corpo. Eu não sentia nada de ruim no meu corpo. Mas quando eu cheguei nessa casa aqui, que eu já estava entendendo algumas coisas, e você aí, Marcos, Daniela, não adianta você entrar para mandar uma seta, entrar pelo meu nariz esquerdo, não. Aí tu ficou online aí quietinho, ficou. Mas quando eu botei a mão no meu nariz, aí tu correu. E eu disse, deixa eu ver até onde essa pessoa vai, entrando só para mandar uma seta para mim de propósito. Seta de prostituição, né? Que faz parte da cobrinha verde, as pombagiras dançadeiras. Que é a loja aqui, ó, do lado esquerdo. Se não é Deus para revelar nós cai no laço do diabo. Então, olha só. Aí, Deus, quando eu cheguei aqui nessa casa, que vai fazer 6 anos, esse ano, eu já estava assim, entendendo assim alguns mistérios de Deus. Por quê? Porque a minha separação tem coisas que até hoje eu não entendi. Eu disse, como é que a pessoa tem uma esposa que trabalha de noite, uma esposa que é perfeita em tudo, e a pessoa não valoriza? Só pode ser coisa diabólica. Só pode ser coisa do além. Era o que eu dizia. Que eu não tinha intimidade com Deus. Meu Deus, como é que a pessoa tem uma esposa perfeita? Porque eu me achava perfeita. Como é que eu sei que a pessoa gosta de almoçar 12 horas, eu faço o almoço em 12 horas? Como é que eu sei que a pessoa gosta de jantar 7 horas, eu faço a jantinha 7 horas? Como é que eu gosto que a pessoa gosta de tomar café 8 horas, eu me esforço, mesmo eu querendo ficar dormindo até 8 horas, 9 horas, mas eu acordo ali 6, 4, 7 horas para fazer o cafezinho, para 8 horas realizar o desejo da pessoa. Ou seja, a gente deixa de viver nossa vida para agradar o outro. Não é? Aí eu disse assim, meu Deus, dia de domingo, eu recebia convite de amiga minha para ir tomar sorvete no shopping, que eu amo shopping. E eu deixava de ir para trabalhar com a pessoa, porque a pessoa trabalhava a semana toda na empresa, aí final de semana ia trabalhar ainda para nós, para evitar pagar a mão de obra. Aí eu dizia, aí em vez de eu ir pro shopping tomar sorvete, realizar o desejo do meu coração, que é normal, não é normal. Não é pecado, não é erro. Se eu dissesse, não, você que tá com essa ganância por dinheiro, por trabalho, vá você sozinho. Eu vou me divertir. Deus não ia me castigar se eu agisse dessa forma. Mas eu dizia, não, eu vou abraçar. Porque a pessoa não tá vagabundando, a pessoa não tá jogando dinheiro fora, a pessoa não tá fazendo nada de ruim.
A pessoa vai ganhar, eu também vou ganhar. Deixa eu ir trabalhar também. Aí eu ia trabalhar. Então, quando aconteceu o término da relação, eu disse, meu Deus do céu, no passado, eu dizia, não terminou porque eu não fiz a vontade, né? Mariana faz isso e eu dizia que eu não ia fazer. E aí eu dizia, não, terminou porque eu não aceitei, eu não me sujeitei ao erro. Aí eu dizia, então eu prefiro terminar. Terminei. Eu já cheguei a terminar com um homem que usava maconha e quando eu descobri eu não quis. Eu já terminei com o namorado porque era casado e quando eu descobri eu terminei. Ou seja, existiu vários de término de relacionamento meu que muitas vezes foi culpa minha e outras vezes foi culpa da pessoa. Mas tudo bem. Mas quando terminou esse último, eu disse, aí não foi culpa minha. Eu fui perfeita. Aí eu cheguei a uma conclusão. Aí eu lembrei de um livro que eu li, que eu não lembro o título desse livro, mas o título era como se as mulheres poderosas, os tipos de mulheres poderosas e os tipos de mulheres que se sujeitam e perde esse cargo de mulher poderosa. Mas lá, esse livro, o que eu gostei desse livro que eu li, que eu vou tentar descobrir esse livro para eu ler de novo, porque se eu aprendi um pouco, imagina agora, que agora eu tô com a maturidade espiritual também alta. E aí, só que essa mulher poderosa, não adianta você entrar aí não, meu queridinho. Se você é Marcos Daniela, você entrou para mandar uma pombageira para entrar dentro do meu nariz. O meu nariz, hoje eu acordei. Hoje eu dei mais de 6 espirros. Espirrando. Maria Mulambo. Enfermidade. Foi o que eu mancei espirrando hoje. Maria Mulambo, o diabo querendo me ver fedorenta, porque o diabo não quer me ver linda, cheirosa. E espirrei também. Enfermidade, o diabo querendo me ver em cima de um leito de enfermidade, doente. E aí o primeiro sintoma é o sintomazinho da gripe. Vem um sintomazinho da gripe, depois vem outras coisas pior. Então você, Marco, se você faz parte da panelinha do feijão, tu vai cair no próprio laço dessa pessoa, viu? Essa pessoa tá no inferno e vai te levar junto. Amém? Então não adianta entrar só para botar seta e ficar me curiando assim de longe. Ou você entra para receber, ou então é melhor você nem entrar para atrapalhar. Amém, em nome de Jesus. Aí o que acontece? Eu disse assim, menino, eu não tô errada não. Eu li um livro que me ensinou que mulher poderosa não é eu ser rapariga, não é eu pegar vários homens por dia, não é eu fazer tudo que o homem quer, não é eu fazer tudo que o patrão quer. Não é eu me sujeitar a coisa que não vai me agradar. Eu aprendi que mulher poderosa é eu ter personalidade própria. É eu saber que a pessoa é mais superior do que eu, Mas não é porque a pessoa é mais superior do que eu vou deixar usar do seu poder para vir contra mim, não. Que eu não posso me colocar nessa posição de inferioridade. Que a gente estuda isso no ensino médio. O poder de superioridade e inferioridade. Que as pessoas que estão superior quer botar as pessoas inferior. E aí, quando você não tem uma maturidade, uma personalidade forte, você termina aceitando a humilhação. Você termina aceitando a coisa ruim. E é ali que entra como um veneno. E contamina todo o teu ser. Contamina todo o teu corpo. E aí eu disse assim, menino, eu aprendi nesse livro que mulher poderosa é eu colocar minhas vontades. Não, eu quero assim. Porque a forma correta é desse jeito, vai me agradar.
E se não tá agradando você, me poupe, nos poupe. É você que tem que estudar. É você que tem que se analisar. Porque se eu tô correta, se eu tô certa, eu não vou me diminuir para agradar outra pessoa. Se eu tô agradando Deus, se eu tô fazendo o que é certo, eu não posso me diminuir para agradar uma pessoa que não tá no mesmo patamar que eu, que não tá no mesmo nível que eu. Eu não posso baixar meu nível para agradar pessoas que tá no nível mais baixo do que eu, não. Ou aquela pessoa me acompanha e fica no meu nível, ou então aquela pessoa se esforça para ultrapassar o meu nível. Mas eu não posso me baixar aquela pessoa. Eu não posso, porque eu já tô aqui, ó. Eu já tô aqui. A pessoa tá aqui. Ou a pessoa tem que se esforçar para se igualar a mim, ou a pessoa tem que subir de mim. Mas eu baixar para caber nos padrões da pessoa, não. Principalmente quando você tá certa. Principalmente quando você tá no seu direito. Principalmente quando você tem certeza que você tá agradando a Deus. É fácil, amados irmãos. É fácil você saber se você tá agradando a Deus. Se você não tá matando, você tá agradando a Deus. Se você não tá passando as pernas em alguém, você tá agradando a Deus. Se você não tá invejando o que é do outro, você tá agradando a Deus. Se você não tá maquinando mal contra o próximo, quanto ele não tá lá para se defender e nem tá ouvindo mal, e é inocente, você tá agradando a Deus. Mas quando você faz essas 4 coisas, você está desagradando a Deus. Então, eu que estou agradando a Deus, com essas 4 coisas que eu citei, eu não posso me rebaixar a descer o nível de pessoas que estão desagradando a Deus. Porque eu também vou desagradar a Deus. Além de eu me rebaixar, descer uma inferioridade, eu também vou desagradar a Deus. Não é que você tem que ser superior a ninguém. Não é que você tem que usar disso para derrubar ninguém, para humilhar ninguém. Mas você tem que saber seu posicionamento. E aí esse livro me ensinou isso. Como me comportar como uma mulher poderosa e como me sobressair quando alguém quiser descer meu nível. Quando eu sei que eu sou poderosa, quando eu sei que eu estou agradando a Deus, e a pessoa quer de todas as formas botar na minha cabeça que eu estou desagradando a Deus. Então esse livro, a leitura desse livro me ensinou que eu não posso me rebaixar para agradar ninguém. Então, eu peguei esse livro e botei em prática, mais ainda, no meu último relacionamento, que foi com o pai do meu filho. Eu disse, agora eu vou ser uma mulher poderosa, mais ainda. Se eu já fui no passado, agora eu vou ser no presente. Então, quando ele não valorizou, aí eu disse, menino, quer saber de uma coisa? Eu vou botar aquela leitura daquele livro em prática. Porque quantas vezes no passado eu me rebaixei para agradar fulano, ciclano, beltrano, para satisfazer o ego de pessoas mal amadas, para satisfazer o ego de pessoas infelizes, para amaciar, para adoçar o ego de pessoas amargas, pessoas que estão passando por um sofrimento de peso na consciência. E aí eu não tenho que baixar a guarda para essa pessoa, não. Eu tenho que fazer essa pessoa refletir. E a consciência doer mais ainda, mas para se consertar. Eu não posso me baixar esse tipo de gente, não. Agora pronto. Agora eu vou colocar esse livro em prática. Eu já sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu agia na emoção. Ah, fulano é mais frágil. Ah, fulano é mais fraco.
Ah, fulano não tem a mesma força que eu tenho. Vai se matar. Vai colocar uma corda no pescoço e vai se matar. Eu aprendi que quem tem pena do coitadinho vai pro lugar dele. Eu aprendi que quando a gente estende a mão para quem não quer nada na vida, cai. Eu aprendi que quando a gente estende a mão para uma pessoa orgulhosa, que morre batendo no peito, dizendo que tá certo, sabendo que tá errado, é você também descer no nível desse tipo de gente. E que você tem que fazer é o contrário. Você tem que fazer essa pessoa quebrar o orgulho, ver que o mundo não gira em torno dele nem dela. E você fazer essa pessoa refletir. E se quiser lhe acompanhar, que acompanha. Se não quiser, bola pra frente. Fazer o quê? Você vai mudar a pessoa? A força? Você vai botar amor no coração da pessoa, a força? Não, meu bem. Porque amor quem coloca é Deus. Você vai colocar inteligência na cabeça da pessoa quando a pessoa gosta de ser burro? Quando a pessoa não se esforça para Deus dar sabedoria do céu? Para resolver os problemas? Para agir, para resolver as soluções? A pessoa tá com problema, vai buscar solução no lugar errado, sabendo como é que eu tô devendo, tá atrasado, correndo juro. Eu vou pedir dinheiro à agiota. Hã? Se eu não conseguir pagar aquela agiota, o dobro do juro vai ser maior do que aquela dívida que eu já tenho. Se eu tô na prostituição, como é que eu vou me sujeitar a ser amante de homem casado para me ajudar? É eu querer me sujar mais ainda. Eu já tô suja e tô querendo me sujar mais ainda. Mas quando você bota assim, quando você centra e você diz, eu não sei a solução, mas meu Deus vai me dar a direção. Ó, quentinho do céu, ó a frase, eu não sei a solução, mas Deus vai me dar a direção. Pega aí, porque ó, rimou. Quando vem essas coisas assim, é dado do céu. Quando você não sabe a solução do seu problema, busca Deus, que Ele te dá a direção. Ele te dá o caminho. E aí, quando Deus te dá o caminho, você vai resolver o problema. Você não vai só botar uma pedra e ficar ali remontando, não. Você vai resolver o problema. Vai ser a solução. E aí, hoje, eu tô botando este livro em prática. Mas aí, se eu já era odiada no passado, se eu já era invejada no passado, se pessoas já tentaram me destruir no passado, hoje foi o dobro. A panelinha aumentou. A panelinha buscou mais reforço. Só que no passado não me destruiu porque Deus não deixou. Porque Deus viu que eu era inocente. Enquanto estava armando para mim pelas costas, acusando meu pecado, eu estava na inocência. Até no pecado eu estava na inocência. Por quê? Porque eu não tinha o direcionamento de Deus. Deus não estava dizendo na minha cabeça errado. Não. Quando eu estava devendo uma conta e eu ia no banco pedir um empréstimo, na minha cabeça eu estava certo, eu estava indo resolver meu problema. Eu não sabia que aquele banco poderia usar da malícia para mandar um espírito para mim, de tranca-rua. Que era já na intenção de eu não pagar a dívida e me cobrar o dobro daquele dinheiro que eu fui lá pegar. Eu não sabia esse mistério. É por isso que Deus diz para tua, é por isso que Deus diz, não vá pedir dinheiro emprestado a banco, a ninguém, para fazer tua cirurgia no olho. Tu tem emprego de carteira assinada? Não. Tu tem emprego fixo? Não. Tu tem empresa que tu ganha tantos mil por mês, 10 mil por mês, R$1.000 por mês?
Não. Então, tu vai confiar numa coisa que tu já vive no teu limite. Mas ali era Deus dizendo, vai mandar o tranca-rua, vai mandar a miséria, vai mandar a seta de impedimento, de barreira, vai mandar uma traiçãozinha, vai mandar uma setinha de inveja, vai mandar uma seta para fechar teus caminhos, bater as portas na tua cara, fechar as portas. Porque a intenção vai ser para tomar o que tu já tem, o que tu já conseguiu. Então, quando eu cheguei aqui nessa casa, Deus já me deu esse direcionamento. Que quando eu não fui pedir dinheiro emprestado para fazer a cirurgia, já foi pensando nisso. Deus não me mandou. Deus não me mostrou em visão. Então, quem me garante que a pessoa que eu for bater na porta não vai usar dessa maldade comigo? Quem me garante? E aí, meu amor, por via das dúvidas, é melhor não tentar a sorte. Porque hoje eu não vivo de sorte. Hoje eu vivo de certeza. Hoje eu vivo de providência. Eu não vivo de sorte. Eu vivi de sorte no passado. Que quem vive de sorte é quem vai lá na lotérica, faz um joguinho ali de aposta e espera a sorte. Eu não vivo de sorte. No passado eu vivi de sorte. Pode ser que Deus vai ter pena de mim, eu vou ter sorte naquele lugar, eu vou ter sorte naquela rua, eu vou ter sorte naquele emprego. Deus não vive de sorte não, meu amor. Deus vive de providência. Quem tem o direcionamento de Deus não espera a sorte, não, e nem vive de sorte, tentando a sorte. Eu vou entrar num joguinho, vou num joguinho de aposta, porque quem sabe hoje minha sorte tá boa. E quem garante que tu vai sair do joguinho devendo o que tu foi buscar ou mais do que o que tu já tava devendo? Então, Deus nos dá certeza. Deus nos dá a segurança. E pregar a palavra de Deus é diferente do que eu falar de um negócio, eu te ensinar a ganhar dinheiro, eu te ensinar a se vestir bem, eu te ensinar a como tu construir uma casa do zero, eu te ensinar como pregar o evangelho é diferente disso, sabe por quê? Porque nós seguimos um direcionamento de Deus. E todo dia Deus dá um direcionamento diferente. Hoje, eu amanheci o dia hoje, todo dia eu planejo, eu vou pregar isso. Amanhã eu vou pregar isso. Mas quando eu abro minha Bíblia, aí eu vejo que é o que Deus quer, não é o que eu quero, não. Então, ontem eu dormi pensando, amanhã eu vou abrir um salmo, vou pegar uma palavra de vitória que eu gosto, que eu já sei de cor, e vou pregar. Mas quando Deus me deu a visão na madrugada, eu disse, não, eu não posso pregar o que eu quero. Eu tenho que pregar a visão que Deus me deu. Na visão que Deus me deu foi para eu vigiar a traição. Na visão que Deus me deu foi para eu ser fiel a Ele, para Ele me livrar da traição. Então eu não posso pregar o que eu quero. Aí pedi a palavra. Quando eu pedi a palavra, do mesmo jeito, espada. Aí quando eu abri a porta para ir deixar meu filho, eu já amanheci o dia. Quando eu deitei para dormir meia-noite, já veio um cheirinho de mamão verde da direita, do beco. Eu disse, o capeta que vai agir hoje a noite todinha contra a minha vida, me espionando a noite todinha, já mandou o demônio do mamãozinho verde. Não é mamão maduro, não, é mamão verde. Sabe quando você pega o mamão verde e você parte ele assim, e faz o xizinho e desce aquele líquidozinho verde? Aí você bota ele para amadurecer? Pois é, foi a seta do mamão verde que veio trabalhar contra a minha vida. Que veio
fazer hora extra pro diabo. Porque a pessoa que fica a noite todinha monitorando a porta de alguém, através de uma câmera, através de um ouvido, ouvir. Hoje eu vou monitorar a porta dela para ver se um macho vai vir na calada da noite usar ela de noite. E aí eu desmascarar ela e dizer que ela não é usada por Deus. Eu tô te falando isso porque é o pensamento do diabo que faz esse tipo de coisa. Enquanto eu durmo sem pensar nisso, enquanto eu durmo e acordo sem maquinar isso, o diabo maquina isso. O diabo pensa isso. Então, meia-noite, quando eu fui dormir, Deus já disse, hora que eu vou desfazer a seta do mamão verde. E eu quero te dar livramento. Aí eu orei e entreguei na mão do Senhor. Só que eu já estava assim numa observação, numa mensagenzinha que eu recebi no meu WhatsApp. Sabe aquelas pessoas que somem, aí do nada aparece? Duas coisas. Ou aparece porque tá precisando de você e só lembra de você quando precisa. Ou já tá sabendo que a mandinga foi desfeita. Já tá sabendo que tu não caiu no laço que fez. Tá sabendo que tu tá indo pra frente. Tu tá subindo degraus. E aí já quer se aproximar pra te dar outra rasteira. E em vez de tu conquistar o quarto degrau, tu desce pro primeiro de novo e anda em círculo. Aí quando essa pessoa me mandou mensagem no privado, no WhatsApp, eu disse, eu vou observar. Porque quando essa pessoa apareceu na minha vida, eu perdi uma casa. Depois, quando essa pessoa reapareceu de novo, eu perdi outra casa. Depois, quando essa pessoa reapareceu de novo, eu fui mandada embora da casa da minha mãe. Quando essa pessoa reapareceu de novo, eu fui mandada embora da casa da minha irmã. Quando essa pessoa reapareceu de novo, eu fui mandada embora de uma casa de aluguel que eu estava pagando adiantado. Mas eu fui mandada embora pelo diabo. Eu saí com medo de minha casa, porque jogaram gás químico e eu com medo de morrer. Aí agora, que vai fazer 6 anos que eu quebrei as ataduras, que eu quebrei a aliança, que eu fui cuidar de mim, da minha família e do meu filho. Aí agora que vai fazer 6 anos que eu não tô devendo R$1 de minha casa, que eu não tô devendo R$1 de minha moto. Aí a pessoa reaproxima de novo. E aí o diabo... E aí Deus já tinha me mostrado uma visão do diabo metendo a mão no buraco da minha porta, tirando minha chave pelo lado de dentro, me trancando pelo lado de fora, que era o diabo planejando roubar minha casa. E dizer e me deixar na treva, na escuridão, que foi o mistério do contador de luz. Que a pessoa desligou o contador de luz e veio pegar minha chave e me trancou pelo lado de fora. Aí eu entendi que era o diabo armando laço contra a chave da minha casa. O diabo querendo roubar a minha casa. Ainda queria entrar com a mesma chave que eu uso. Aí quando Deus me mostrou essa visão, aí eu disse assim, menino, eu vou analisar. E o pior que foi mesmo na noite que um dos vizinhos estava fazendo churrasco. E não foi nem o vizinho que estava fazendo churrasco, que planejou vir me roubar. Mas essa pessoa que planeja me roubar de noite, estava aproveitando o churrasco do vizinho. O barulho do som alto do vizinho, o barulho da bebedeira do vizinho, estava aproveitando isso. Agora, se ele fez o churrasco para ajudar, Deus não me revelou. Mas que a pessoa não tem nada a ver com o churrasco, não tem. Então eu disse, agora eu vou observar o que vai acontecer. Nos próximos capítulos, agora eu vou observar. Apareceu uma cobra coral na minha sala. Por quê? Porque a pessoa sabe que Deus me revelou. E que eu botei retaguarda na minha porta. E só não botei alarme para na hora que a pessoa triscar na minha porta, ativar o alarme. Porque eu ainda não achei esse alarme. Senão eu tinha botado até alarme na minha porta.
Antes, gente sem vergonha. Pra na hora que triscar na minha porta, o alarme disparar. Mas aí, como a pessoa sabe que Deus já tinha me mostrado da chave e que eu botei a retaguarda, aí a pessoa acha que é a câmera que atrapalha a pessoa me roubar. Não, é Deus que mostra. O pensamento maligno, que a pessoa já dorme planejando te dar rasteira. Que a pessoa já dorme maquinando o teu mal. E aí apareceu a cobra mirim. Apareceu a cobra mirim na minha sala. Aí eu entendi que a cobra que eu matei em 2023 era eu. Era o diabo dizendo que ia me matar. Aí agora a cobra mirim era o diabo querendo tocar no meu filho. Não é? Só que, irmã, tu fica tranquila. Ô, meu amor, eu fico tranquila, porque Deus já me mostrou o que vai acontecer com essa pessoa. E eu tenho que acreditar na revelação que Deus mostra. Eu tenho que confiar em Deus. Por quê? Porque eu tô sendo fiel com Deus. Deus é fiel, eu tenho certeza no poder de Deus. Eu não tenho dúvida do poder de Deus, não, meu amor. Eu tenho certeza do poder de Deus. Mas eu tô sendo fiel a Deus. Deus é fiel, seja fiel também. Então, se eu confio no poder de Deus e eu tenho certeza 100% que Deus é fiel, e eu também tenho certeza 100% que eu estou sendo fiel com Deus, eu tenho que esperar eu viver essa visão que Deus me mostrou da justiça nos meus inimigos. Eu não tenho que me preocupar quando ele vai agir, como ele vai agir, na hora que ele vai agir, o dia que ele vai agir. Mas eu tenho que ter certeza, pela minha fidelidade com Deus, e saber que ele também é fiel com quem é fiel com ele, que eu tenho que ter certeza que eu vou receber isso. E aí é por isso que nós não temos que viver do nosso jeito. Então, pregar o evangelho está além da minha vontade. Está além do que eu penso. Aí, o que foi que aconteceu? Quando essa pessoa retornou a retaguarda, a conviver, a querer aproximação comigo, aí eu disse, eu entrego nas tuas mãos, paizinho, porque o Senhor já me mostrou visões que não foi boa. O Senhor já me mostrou visão dessa pessoa que não foi muito boa, que me deixou dúvida. E aí o Senhor me fez pensar, toda vez que essa pessoa se aproximou de mim, foi acusando pecado meu. Acusando pecado meu, né? Então, eu vou observar agora para não querer mais a aproximação dessa pessoa na minha vida e deixar o Senhor agir. Aí eu orei na mão de Deus e disse, Pai, me diz o porquê dessa aproximação agora com essa pessoa. Qual foi o fuxico que foi inventar para essa pessoa? Qual foi e qual é agora o próximo plano dessa pessoa? E o que é que essa pessoa quer agora comigo? Ou se é amor de verdade. E eu tô sendo assim, muito grossa. Eu tô sendo assim, muito ruim com essa pessoa. Eu tô sendo muito dura por conta do sofrimento, por conta das perdas, por conta das rasteiras que a vida já me deu. Eu tô sendo muito dura com essa pessoa. Minha oração com Deus, para não pecar, para eu não sair dessa posição de ser fiel com Deus. Aí Deus me mostrou a visão ontem. Uma pessoa chamada Tadeus, que é do meu interior, que a mulher dele era amiga da minha irmã chamada Alice, vivia na casa da minha mãe antes de eu ser expulsa da casa da minha mãe com o meu filho pequeno, e não foi minha mãe que expulsou, foi as situações criadas através de demônio, de bruxaria, de seta, e eu caí na onda do diabo. E esse Tadeus era amiga do meu irmão chamado Raimundo. São amigos de infância. E a mulher dele é amiga da minha irmã chamada Alice. E era nos cochichos dentro do quarto, chega, trancava a porta. E de vez em quando eu vendendo na praça, quando a mulher dele não aparecia, ele aparecia. E eu dizia, eu vou vigiar.
Vou vigiar porque o Senhor já me mostrou visões do alferraz. Eles são do alferraz. Eu vou vigiar. O Tadeus gostava de ir na casa do meu ex-marido. Do nada ele chegava lá. Quando não era com meus irmãos, era inventando algo de portão. Então eu vou vigiar se realmente ele é meu amigo de infância de verdade. Que eu não sou amiga dele, eu sou amiga da irmã dele. De infância. Já trabalhamos juntas na capital, quando nós fomos ser empregada doméstica. Eu fui trabalhar com um patrão e ela foi trabalhar com outro e eram parentes. Ela foi trabalhar com a prima e eu fui trabalhar com o primo. Então, nós tínhamos esse contato do interior e de trabalho. Quando ela não ia ficar domingo na minha casa, por conta que a patroa dela era prima do meu patrão, eu ia para casa dela e a patroa dela me aceitava lá, porque sabia que eu trabalhava na casa do primo dela. Então, eles aceitavam nós. Aí, nós aproveitávamos as folgas para uma ficar na casa da outra. Mas por quê? Porque eram primos. Porque se não fosse primos, jamais um patrão meu ia aceitar amiga minha passar domingo comigo. Mas como eram primos, nós aproveitava isso. Não, eu vou aceitar ela aqui porque trabalha na casa do meu primo. Não, eu vou aceitar ela aqui porque trabalha na casa da minha prima. Tá entendendo aí? Então, eu disse, eu sou amiga da irmã dele, mas eu não sou amiga íntima dele. E eu também não sou amiga íntima da esposa dele. Quem é amiga íntima da esposa dele é a minha irmã. Mas na visão, o diabo tentou usar a minha irmã para roubar meu dom de louvor. E hoje ela é evangélica e o marido dela foi consagrado a pastor. E ela, consequentemente, está sendo missionária. Né não? Mas o povo não quer pagar o preço para ganhar os dons de Deus. Quer roubar dos outros. Só que quem não tem intimidade com Deus acha que rouba de Deus. Mas não rouba, não. Rouba do mundo, rouba do homem. Mas de Deus não rouba, não. E é por isso que eu tenho certeza da justiça de Deus. Porque eu tenho certeza que rouba do homem. Mas de Deus ninguém rouba. Dá rasteira no homem. Mas em Deus ninguém dá rasteira. Engana o homem. Mas Deus ninguém engana. Manipula o homem, finge pro homem, mas com Deus, meu amor, ele bota um câncer no ânus para respeitar. Você sente uma coceirinha assim no ânus. É Deus te dizendo, por enquanto, eu tô permitindo só uma hemorroida, uma lombrigazinha. Mas se tu continuar mandando esse demônio para ela, tu vai cair na tua própria cova. Porque tu mandou só uma coceirinha pra pombagira usar ela. Só que eu vou botar um câncer no teu ânus. Pra tu parar de usar ele pra putaria. E tu parar de querer mandar pra minha serva também. É assim que Deus age na revelação. É assim que Deus age pra nos revelar. Tu não tá mandando a pombagira pro ânus do meu servo? Da minha serva, eu vou mandar um câncer pro teu, pra tu parar de usar ele pra nojeira, ainda querer mandar pra minha serva, ainda usar um jotobá, ainda dar jotobá pras entidades, comer. Tu tá entendendo aí como é que Deus age nas revelações? Aqui é uma revelação, viu? Aqui é uma revelação de Deus, que ele sabe quem é que vai entrar aqui e vai receber. Porque quando você ouvir minha voz, o teu ânus vai coçar. Tu vai sentir coceira ao redor do teu ânus. É só Deus te dando um aviso. Te dando uma chance para tu retroceder. E tu, ser fiel a ele, para ele te livrar. Porque quem tá querendo botar câncer no teu ânus, não é Deus não, é Satanás. E aí Deus sabe qual é a acusação que ele tá usando para botar esse câncer no teu ânus. Mas Deus quer te dar livramento. Só que para tu receber livramento desse cano e desse câncer no reto, tu tem que ouvir a palavra de Deus. Tu tem que ser fiel a Deus. Para Deus ser fiel a você. Porque se Deus vê que tu não merece a misericórdia dele, Satanás vai te botar esse câncer no reto. E aqui é revelação de Deus. Eu tô revelando.
Eu estou revelando. Deus está me mostrando em revelação. É por isso que eu te digo que pregar o evangelho de Deus não é eu falar de um look perfeito, como se veste. Não é. Porque aquilo ali é estudado. Ah, eu vou estudar numa faculdade como é que combina cores. Como é que combina looks elegantes. Eu não tô... Olha, pregar o evangelho de Deus tá além do que eu fazer faculdade. Porque é Deus que mostra para nós em revelação e nós tem que entregar é o que ele mostra, não é o que nós quer. Então, se ele me mostrou esse mistério, se eu não entregar, meu amor, o câncer vem para mim. Quem dá câncer no reto sou eu. Porque Deus vai dizer, tu não me obedeceu. E se tu não me obedeceu, eu vou ter misericórdia dele, que é inocente, que não teve a oportunidade de se arrepender, e vou botar em tu, porque eu mostrei foi pra tu. Ela tá com a visão tampada, mas tu não tá mais. Tua visão hoje tá aberta. Então você entendeu aí, meu amor, que pregar o evangelho nós não agrada todo mundo mesmo, não. Eu assisto a live de uma menina, o nome dela é Dani Gomes. Ah, mas eu amo a dica dela. Linda, maravilhosa essa menina. Bem novinha, mais nova do que eu. Fala de negócios. Fala de negócios, as lives dela. E eu tenho aprendido muita coisa com essa menina. Mas eu disse assim, ela é inocente. Ela é abençoada por Deus porque... em questão espiritual, ela é inocente. Ela é inocente. Ela fez faculdade, ela tem toda a inteligência do mundo. Deus deu sabedoria para ela. Ela também viveu uma vida sofrida. Mas, a pregar o evangelho, eu só posso botar esses ensinamentos dela nas minhas lives até um certo tempo. Até um certo ponto. Porque quando Deus me revelar, eu não posso seguir o direcionamento dela. Porque eu tenho que seguir o direcionamento de Deus. Porque ele está mostrando é para mim. Mas eu amo as lives dela porque eu aprendo muita coisa na minha questão financeira. Mas só que eu tenho certeza que ela não sabe que se ela tivesse... Deus não me mostrou nada dela. Deus não me mostrou pecado nela. Deus não me mostrou erro nela. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse na posição que eu estou, na maturidade espiritual, ela estava muito mais além. Se ela está ganhando 50 mil por mês, ela estaria ganhando 100 mil. 100 mil. Mas eu não tenho dúvida disso. Ela já ia pegar a inteligência dela, humana, que ela foi buscar na faculdade, e Deus ia aperfeiçoar a inteligência do céu, no dom espiritual, nos mistérios espiritual, na vida espiritual. Porque ela só está exercendo a vida material, a vida carnal, a família, mas ela não está exercendo muito a espiritual. E aí Deus vê que ela é inocente. Por isso que Deus não permite o inimigo bagunçar os projetos dela, que é perfeito. Mas, meu amor, quando nós estamos quando a pessoa está na posição que eu estou, é o próprio Deus que bagunça meus projetos, se eu não tiver conforme ele quer. Mas também, meu amor, quando eu estou obedecendo a Deus, ele entra com bagaceira na vida de quem está me atrapalhando, na vida de quem está atrapalhando o nome dele ser glorificado na minha casa. E aí, meu amor, o fato dele não agir hoje não significa que ele está deixando a pessoa pintar e bordar na tua vida, não.
O fato de Deus não resolver hoje é porque ele sabe o dia de resolver. Ele sabe como parar a pessoa. E para Deus não tem esperteza, não. Ah, eu sou inteligente. Ah, eu sou esperta. Ah, eu tenho mais lição de mundo. Eu sou mais esperta no reino espiritual. Eu já tenho tantos anos. Não adianta não, meu amor. Não adianta não, porque com Deus não existe esperteza, não. Eu já trabalhei tantos anos com o inferno. Eu já servi tantos anos no inferno. Mas quando Deus quer, meu amor, ele manda no inferno. Quando Deus quer, meu amor, a esperteza com o inferno, de saber todos os espíritos do inferno, com Deus, meu amor, isso não vale de nada. Com Deus, isso não é nada. É só questão de tempo para ele resolver. É só a questão de um sopro de Deus. Ele mostra que ele manda no inferno todinho e todos os espíritos que estão lá dentro. E que até eles obedecem a Deus. Já teve espírito que obedeceu a Deus. Planejou me dar um tiro. E quando Deus disse, não entra em ninguém para dar esse tiro nela, o espírito não entrou. Hoje mesmo, quando eu fiquei de pé, de costa, esperando o vídeo passar para eu receber meu dinheirinho, a pessoa estava planejando me dar um tiro no glúteo direito. E aí meu filho correu e fez assim, ó. Deus mostrou pro meu filho que era para eu sair do lugar e mexer. Porque a pessoa tava no pensamento de me dar um tiro no glúteo. E era tiro de espingarda. Só para me paralisar e me jogar na casa da cova. Para me matar. Para me matar assim, do jeito que o diabo quer. Devagarzinho. Me vendo sofrendo todo dia. Porque o diabo não suporta ver meu sorriso. Minha alegria. Eu me dando bem. Só porque eu disse que tava... Não, Daniel, espera aí que eu vou esperar o vídeo carregar para eu receber meu dinheirinho. Aí já é motivo do diabo planejar me dar um tiro com inveja de mim. Porque também não tá assistindo o vídeo para receber o dinheirinho e nem procura assistir. E se não sabe, não pede ajuda a quem sabe. Prefere derrubar os outros. Eu não tô ganhando, ela também não vai ganhar. Eu não sei mexer, ela também não vai mexer. Mas não tem, mas não sabe pedir a pessoa para ensinar. Mas é orgulhoso a ponto de pedir ajuda à pessoa. Porque quer que a pessoa vai se humilhar. Então você entendeu? Aí Deus já tinha me mostrado, eu só peguei minha mãozinha e fiz assim no meu glúteo, ó. Que é para mostrar para a pessoa que eu tava vendo. Só que quando eu fiz isso, meu filho veio correndo mostrando assim, ó. Mamãe, o diabo tá planejando dar um tiro na senhora. Aí eu peguei e disse assim, eu já sabia, Daniel, mas muito obrigada, meu amor, por ser canal de bênção na minha vida. Ou seja, Deus me mostrou o plano e ainda usou meu filho para confirmar que não era coisa da minha cabeça. Que o diabo tava mesmo planejando me dar um tiro. Só que Deus disse, eu vou permitir esse diabo levar esse tiro. Que essa pessoa vê como dói. Uma bala penetrando dentro do corpo. Eu vou permitir levar. Só que eu não vou usar tu para devolver o tiro, não. Eu vou usar uma pessoa pior do que essa pessoa. Eu vou usar uma pessoa pior do que essa pessoa. Para dar um tiro nessa pessoa. Para ver como dói um tiro no corpo. Para parar de planejar isso contigo. Para sentir a mesma dor que desejou para tu. Então você entendeu aí por que pregar o evangelho tá além da minha vontade? E aí se eu não disser isso, Deus permite o tiro acontecer comigo. Porque a pessoa tá me ouvindo. E Deus tá dando chance para a pessoa se libertar. Para a pessoa ir lá na igreja e dizer, pastor, tira esse demônio de inveja de mim contra essa pessoa. Que é para eu não levar esse tiro que eu tô planejando dar nessa pessoa. Deus tá querendo que essa pessoa faz isso. Bata na porta de uma igreja e pede um pastor oração. Pastor, eu tô planejando isso com a pessoa, me ajuda. Que é para eu não levar esse tiro. É isso que Deus tá esperando, meu amor.
Quando ele faz a pessoa se arrepender. E quando ele espera 70 vezes 7, o pecador se arrepender, antes dele descer à sepultura. Então você entendeu que não está na minha vontade? Eu não posso aprender como é que veste uma roupa bonita. Você acha que eu não sei fazer combinação de roupa? Sei. Você acha que eu não sei te ensinar como tu construir uma casa do começo ao fim? Sei. Mas, meu amor, quando a gente está no mistério com Deus, não é a nossa vontade, não, é a vontade de Deus. E nós temos que esperar Ele. Aí, como eu perguntei a Deus, Deus, essa aproximação dessa pessoa contra a minha vida, fingindo que me ama, fingindo que ama meu filho, é verdadeiro ou só tá querendo renovar a mandinga? Porque tá sabendo que eu tô indo bem. Porque tá sabendo que eu tô fazendo lives ao vivo. Porque tá sabendo que eu tô ganhando moedinha. E aí não quer que eu ganhe nessa moeda. É da vontade do Senhor. Essa pessoa é pra eu confiar. É pra eu deixar essa pessoa entrar dentro da minha casa, de volta. Porque quando o Senhor mostrou a visão dessa pessoa, eu fiquei esperta. Eu não desejei essa pessoa entrar dentro da minha casa. Mas eu tô vendo que a pessoa tá querendo se aproximar de novo. É da vontade do Senhor? É de coração? Tá querendo me ajudar? Ou tá querendo renovar a mandinga pra eu sair correndo de novo dessa casa? Já que o diabo já tá me vendo mais de 5 anos nela. Essa pessoa tá querendo me botar pra correr de novo dessa casa? É essa pessoa que tá querendo me roubar e tá usando as pessoas? Aí Deus me mostrou a visão desse Tadeus, que é o amigo do meu irmão Raimundo, do interior. Vindo, é como se fosse minha casa. É como se fosse minha casa. Só que era um metalão igual o fórum. Se você for no fórum, você vê um metalão que é mais ou menos da altura da pessoa, a pessoa em pé. E aí é um metalão todo cheio de ferro. E aí vê o fórum lá dentro. E aí, o que acontece? O que acontece? Deus me mostrou essa pessoa vindo na minha casa, querer entrar dentro da minha casa, esse Tadeus. Na visão, esse Tadeus veio até minha casa e queria entrar dentro da minha casa. Só que a minha casa tinha uns metalão e era pintado de verde. Só que minha casa não tem esse metalão. E eu nunca pensei de botar metalão na minha casa. Porque eu quero minha casa bem escondida. É parede que não tenha nenhum buraco. E metalão vê tudo. E tem dia que a gente quer uma privacidade que não quer nem que ninguém olhe para a parede da nossa casa. Você já pegou nessa situação? Que tem dia que você quer privacidade total. Que você não quer nem que ninguém olhe para a porta da sua casa para ver a cor dela. E é por isso que você faz um muro? Você já se sentiu assim? Pois é, jamais eu vou botar metalão na minha casa. Porque eu sei que tem dia que eu quero essa privacidade. De ninguém olhar nem pra minha cara. Nem pra me dar uma ajuda. Tem dia que eu não quero. Que é quando eu tô no meu mistério assim com Deus. Que é quando eu tô tentando entender alguma coisa que Deus me mostrou. Então eu não quero papo com ninguém pra não atrapalhar minha intimidade com Deus. Aí o que acontece? Só que essa casa que Deus me mostrou era como se fosse o fórum. Era como se eu viesse de dentro do fórum e ele estivesse do lado de fora e ele quisesse que eu abrisse o portão para eu sair e ele entrar. Você tá entendendo aí o mistério? Aí eu disse, menino, Tadeus é desse mistério. Uma dessas pessoas que me manda convite, me manda mensagem. Oi, como é que você tá? Mora no Alferraz. É amigo de infância da mãe dele. É amiga de infância do pai dele. É amigo de infância da família dele. Sabe lá, se essa pessoa não pode chegar até a mim, mandou Tadeus, mandou a mulher dele e entrar lá dentro da casa de minha mãe, levar o veneno, para eu sair correndo, para usar minha irmã, para usar meu irmão, para usar vizinho da direita, para usar vizinho da esquerda.
E quem sabe se não foi essa mesma pessoa que mandou essa mulher dele lá? E quem sabe se agora ela não quer mandar ele aqui? E ele vende melancia, meu amor. Ele vende melancia. E hoje de manhã eu caguei melancia sem comer melancia. Aliás, comprei melancia esse mês. Comprei melancia esse mês e fiz doce de melancia. Só que esse Tadeu, ele vende melancia. E quando eu fui vender meus cremes na praça, ele tava lá vendendo melancia. Só que ele não foi lá falar comigo. E eu achei estranho ele não ir lá falar comigo. Porque quando eu tava com o pai do meu filho, ele frequentava minha casa com brincadeirinha. Quando eu tava na casa da minha mãe, ele frequentava a minha casa com brincadeirinha comigo. Mas aí, ele tá sabendo agora que eu tô sabendo que tudo foi demônio que bagunçou minha vida. Então, se ele não deve, era pra ele ir lá no banco, pegar na minha mão, como ele sempre pegou, e dizer, e aí, Mariana, tudo bem? Mas se ele não fez isso, eu não vou falar com ele, não. Eu não vou me humilhar falar com ele, não, que eu não devo nada pra ele. Eu não fiz mal pra ele. Eu não desejei nada pra ele. E eu não vou perguntar, não, fulano, por que tu não me trata como tu me tratava no passado? Porque até com meu ex-marido, tu chegava querendo me agarrar. Tu chegava, eu do lado do meu ex-marido, tu chegava com brincadeira, querendo me agarrar, querendo me abraçar. E agora, tu não faz isso. Por quê? Mas só que ele chegava, não era com safadeza, não. Que ele nunca me desrespeitou, não. Ele chegava me abraçando por consideração da nossa infância, que nós brincamos junto, todo mundo. Os irmãos dele, as irmãs dele, nós. E nem o pai do meu filho tinha ciúme dele, e nem a mulher dele tinha ciúme de mim. Ele já chegou a querer me abraçar do lado da mulher dele. Eu disse, mulher, tu não fica com ciúme, não, que aqui é coisa de criança, mesmo de infância. Ela disse, mulher, relaxa. Porque ela não é daqui, ele foi buscar ela em outra cidade. Então, para ela entender aquele abraço que ele dava em mim, nas minhas irmãs, eu tive que dizer, eu me senti na obrigação de dizer para ela não pegar comigo. Eu disse, mulher, tu não se preocupa com esse abraço dele aqui, não, que aqui é de infância, que nós somos amigos de infância. Não vai arrancar tanto nenhum, e nem eu quero teu marido. Ela disse, relaxa, mulher, eu sei disso. Tadeu faz isso com todo mundo. Então, eu disse pra ele não chegou com as brincadeirinhas dele, vendendo as melancia. E eu disse, eu poderia até comprar uma melancia na mão dele pra ajudar ele. Mas eu também não vou me humilhar, não. Perguntar pra ele o porquê que ele não fala comigo, não, que eu não fiz nada pra ele. E eu tô no nível, meu amor, de mulher poderosa. Eu não vou descer meu nível, não. Que eu não fiz nada com ele. Eu não devo nada pra ele. Eu não falei mal dele. Deus não me mostrou nada dele. Mas eu apenas desconfiei de certas coisas. Da mulher dele com amizade com minha irmã. Mas eu esperei Deus me confirmar. Mas eu não fui devolver nada com ela, não. E nem fui fuxicar da vida dela pra ninguém, não. Eu entreguei ela na mão de Deus. Agora, problema de quem me traiu e se faz de vítima. Que a pessoa trai você e ainda se faz de vítima. Ainda quer botar a culpa em você. Ainda quer dizer pro ouvinte, pro ouvinte que ouve o fuxico, que você é quem é o errado, que você é quem é a errada. E ainda cria situações para provar que você é errado, que você é errada. E quem tá ouvindo acaba caindo no laço do diabo, porque não vê espírito, não vê que aquela pessoa tá sendo usada por 2 espíritos, 3 espíritos. Manipulação é o primeiro, traição é o segundo e inveja é o terceiro. São esses 3 espíritos que alojam num corpo só para querer derrubar o próximo. Manipulação para manipular o povo contra as pessoas. Traição para não ter pena da pessoa para trair. E inveja para querer até o corpo da pessoa para usar. Porque é o espírito de inveja que faz a pessoa manipular e trair. É um ajuda o outro. Então você entendeu
o moral da história, o porquê que você tem que vigiar e o porquê que você tem que buscar também preencher sua vida espiritual. Você não pode só querer encher a saúde, a família, a prosperidade. Sabe por quê? Porque no dia que Deus permitir Satanás bagunçar a prosperidade, ele vai permitir o espiritual. É o espiritual que vai tocar na tua prosperidade. É o tranca-rua primeiro. É a manipulação primeiro. É o roubo. E primeiro vem o espírito, para depois usar a carne. E se você não tiver maturidade espiritual, você não enxerga o plano do inimigo. E aí você cai no laço. E aí você é presa fácil na mão do inimigo. Mas quando a sua vida espiritual tá no topo, aí, meu amor, não tem quem te derruba. Porque tu vive uma vida constante de vigilância, constante de observação, constante de oração, constante de busca, constante de renúncia e constante sendo fiel com Deus. É uma escada, é subir num degrau e é gradativamente. Não é da noite pro dia não, com Deus não, viu? Deus não vai te dar um carro de 50 mil. Que 50 mil? 50 mil é barato para Deus. Deus não vai te dar um carro de 400 mil se ele sabe que já tem alguém ali de olho gordo no teu carro e que alguém vai mandar um espírito de acidente e tu vai sofrer o acidente do teu carro e tu vai capotar ele, tu vai amassar ele todinho. E cadê os 400 mil? Foi pra lata do lixo. Deus primeiro vai te mostrar o demônio de traição que quer capotar teu carro, que quer ralar teu carro, que quer fazer tu perder teu carro, para poder tu expulsar a traição, para não danificar o teu carro de 400 mil, para não fazer tu bater o teu carro de 400 mil. Você entendeu aí, meu amor, por que a base nossa tem que ser a espiritual? A base nossa tem que ser espiritual e não tem que ser com o olho fechado no escuro, ó. Em 2017 eu vivia desse jeito, com o olho fechado no escuro, enxergando, mas não via espírito. Enxergando, mas não via o laço do inimigo. Enxergando, mas não sabia a traição que estava preparando para mim. Mas hoje, meu amor, olha Deus mostrando. Aí depois da visão de ontem à noite, eu vou observar mais ainda. Então foi essa pessoa que mandou esse menino. E aí eu vou observar quando ele aparecer, qual vai ser a conversa que ele vai vir. Mas eu disse também, mas eu vou observar o que vai acontecer ao eu abrir minha porta de manhã. Ao eu abrir minha porta, quando eu fui deixar meu filho na escola, livramento de tiro. Então você entendeu aí quando Deus revela as coisas? E aí? Por que Deus mostrou a visão como se eu fosse na minha casa, mas no fórum? Que foi o que roubaram lá, meu amor, foi o direito de minha casa. No fórum, neste metalon, o que eu fui roubada lá foi o direito de minha casa. Foi o que eu fui roubada lá. Então foi só Deus me respondendo. Foi só Deus me respondendo. Quando tu disse que ia no fórum, a pessoa correu lá e jogou pó de pemba, que era para deixar todo mundo no desespero, não te ajudar. A pessoa correu lá e jogou terra de cemitério, que era para alguém agir no desespero contigo, querer tirar tua vida. A pessoa foi lá e jogou um brilhozinho, que é para a pessoa planejar te dar um tiro, tu saindo da porta. E aí Deus me mostrou a visão, Deus saindo do fórum. Não hoje, mas há 4 anos atrás, e eu tô pedindo resposta a Deus. Quem mandou me dar esse tiro? Na visão, ainda disse que foi o pai do meu filho que mandou me dar esse tiro. Ou seja, pode ter sido essa pessoa que mandou dar o tiro em mim para roubar o direito de minha casa e ainda querer botar a culpa no ex-marido.
Porque Satanás se vestiu de ex-marido. Porque Satanás, ele veste no corpo da pessoa. Ele aparece em visão para você com a imagem do seu pai que já morreu. Ele aparece para você com a imagem do seu irmão que já morreu. Ele aparece para você com a imagem do seu vizinho. Ele aparece para você com a imagem do seu ex-patrão. Ele aparece para você com a imagem de todo mundo. Aí você tem que pedir confirmação a Deus. Se realmente o teu vizinho te traiu, se realmente o teu patrão te traiu, ou se for só a pena, se realmente teu ex-marido te roubou, ou planejou, ou se é só Satanás usando a imagem, mas é outra pessoa camuflada, escondida, querendo botar a culpa no inocente. E eu tive todo esse cuidado durante esses 5 anos, para não botar a culpa em ninguém, principalmente inocente. Então você entendeu aí, meu amor? Que pregar o evangelho tá além da minha sabedoria, tá além de eu ter faculdade, tá além de eu ter aula de teologia, tá além de eu conhecer cidades, tá além de eu conhecer quem pegou a Bíblia quando era o pergaminho e transformou, meu bem, em papel. Servir Deus na posição espiritual tá além do homem que Deus usou para tirar a Bíblia do pergaminho e passar para a folha. E passar pelo caderno, pela tinta, porque naquela época era tinta escrita com pena. Pena. Pegava a pena e ó, no pergaminho. Pegava a pena e ó. Aí Deus deu sabedoria pro homem botar, ó, datilografada, digitada. E cada dia que passa você vê Bíblia mais linda do que o outro, porque é a sabedoria do homem. Deus tá além disso, meu amor. Deus tá além disso e se ele quiser, ele não tá nisso. Ele não tá nessa beleza humana. Ele não tá na inteligência humana. E aí quando eu fui descendo, tinha um monte de pinguim de sangue. De onde o camelô apareceu ontem com a vassourinha, fingindo vender perfume. Porque quando eu fui ontem deixar meu filho na escola, era o laço para matar. Era o laço para matar o ex-marido para não me devolver em 2017. E aí a bruxa na vassoura. Aí o camelô apareceu vendendo perfume, que com certeza, se a pessoa tivesse comprado o perfume, o camelô foi mandado de propósito, com o perfuminho consagrado, que se a pessoa comprasse o perfume, ia entrar a pombagira lá na casa da pessoa para separar o marido, para separar a mulher, ou para ela agir no desespero contra a minha vida. Mas, glória a Deus, ela não comprou. Mas o camelô veio por trás de mim, que era apagando meus passos, caminhando pro meu rumo, que era para ver se eu me engraçava dele. E ele me levasse para um motel, que era para a pessoa que tenta roubar minha casa de noite, usar o argumento que eu caí no laço do camelô. Mas eles não sabem que Deus me faz eu sentir a enhaca da vassoura, o pó da palha no meu nariz. Eles não sabem que eu sinto o cheiro do pó de palha no meu nariz. Para eu saber que faz parte da quadrilha do roubo de vestido branco e casamento. Roubar, destruir casamentos. E aí eu só entreguei na mão de Deus. Aí quando eu passei hoje, tava os pinguinhos de sangue. Da hora que eu vi o camelô, na posição que o camelô tava, até chegar na esquina tinha os pinguinhos de sangue. Eu peguei e disse para uma pessoa que me ajudou e comprou pasta de alumínio no meu nome, que é a dona do bar, onde o cão planejou usar pessoas que estavam bebendo lá para me dar tiro. Eu peguei e disse assim, mulher, tu viu esse sangue no meio da rua? Ela disse, não, nunca vi. Que se ela sabe, se fazem de inocente. E eu não posso dizer nada, que Deus não me mostrou nada de ruim dela. Deus já me mostrou o diabo querendo usar o marido dela para me dar um tiro.
Já botou na cabeça dele pra ele vir no meu quintal pra me dar um tiro. Já botou na cabeça dele pra ficar na casa da irmã dele pra me dar um tiro. Já botou na cabeça dele tudo pra ele me dar um tiro. O diabo já tentou usar ele de todo jeito. Mas eu intercedendo, que era pro diabo não usar ele. Porque se o diabo usasse ele, ele ia ser preso. Ele ia acabar com a vida dele. Eu poderia morrer? Poderia. Do tiro que ele me desse. Mas também ele ia ser preso. Ia acabar com a vida dele. Ia destruir a família dele. E os filhos dele era quem ia sofrer. E a mulher dele ia dar comida para ele na cadeia. E aí talvez os filhos dele iam até passar fome. Por quê? Porque os filhos dele é criança. Mas eu fui ajudar o filho dele. Porque o filho dele ia cair bem aqui no quebra-mola. Numa bizinha. Que eu acho que eu não me lembro, era de cor roxa. O filho dele ia cair no quebra-mola. E a comidinha que deu pro filho dele foi um pedaço de melancia. Que era pro filho dele cair bem aqui no quebra-mola. Então ele recebeu, a família dele recebeu foi livramento através dos meus olhos. Através da minha renúncia. Através do meu sacrifício com Deus. Aí eu perguntei assim pra ela. Mulher, tu viu aqueles pingos de sangue? Ela disse não. Eu disse, mulher, pois tu vigia. Porque ali, se não foi um animal ou alguém que passou sangrando, ali foi despacho de feiticeiro e é espírito de morte. Tu vigia ali. Deus não me fez eu sentir cheiro de sangue. Deus não me fez eu sentir presença de demônio ali. Deus não me fez eu sentir hoje. Mas ele me fez eu sentir ontem. Presença de demônio para destruir família. E ali é uma família. Ali é um monte de irmão. Ali é uma mãe e um monte de irmão. E eu já fui lá dizer para uma irmã, tu vigia que estão jogando terra de cemitério no teto da tua casa e no beco da tua casa. Tu vigia. Eu já fui dizer para a irmã desse homem. Eu fui bater na porta da irmã desse homem, que o diabo planejou usar ele contra a minha vida. Foi o diabo. Não foi ele não, que ele sempre me tratou bem. Tratou meu filho bem. Agora eu que fiquei em silêncio, tentando pedir a Deus confirmação. Se era ele que estava querendo ou se era só o diabo botando na cabeça dele. E Deus não me mostrou a visão dele. Se Deus não me mostrou a visão dele me dando um tiro, mostrou foi visão de outras pessoas me dando tiro, é porque era o diabo mandando a comida para ele, fazendo fuxico com o meu nome e botando eu contra ele. Mas essa família tem recebido livramento, porque eu fui lá dizer para a irmã dele, olha, tu vigia. Que Deus me mostrou jogando terra de cemitério aqui no teu beco e em cima do teu teto. Tu vigia. Ela disse, tá bom, irmã, obrigada. E eu tenho certeza que ela confiou em mim. Aí o diabo tentou usar o filho dela. Eu fui lá e disse pra ela, ó, tu dá conselho pro teu filho que o diabo tá querendo usar ele. Lá na roça. Deus me mostrou ele deitado numa rede na roça, chupando um chicletinho. A minha irmã evangélica de sangue do lado dele, mas eles dois vigiando minha casa. Mas não era pro meu bem, não, era pro meu mal. Então você dá conselho pro teu filho não cair no laço do diabo. Agora o filho dela tá trabalhando lá no negócio de água. Mas ele sempre me tratou bem. A mulher dele sempre me tratou bem. Mas a mulher dele já tem tido grandes livramentos de ter acidente de moto com a própria filhinha dela, bebê. E eu sei o mistério. Eu sei o porquê. Eu sei o porquê. Eu sei o porquê. Só que Deus não mandou eu dizer, eu não vou dizer. Eu disse pra mãe. Pra mãe. Qual é um conselho melhor do que a mãe para dar pro filho? Mas o diabo já tentou armar laço no talão de água da minha casa. Que era para fazer o arrumadinho. Mas quando Deus me revela, o diabo fica no desespero. Fica com medo. Eles têm medo do poder de Deus, viu? Eles têm medo. Então, se ele estava querendo armar um laçozinho no meu talão de água, aproveitando o filho dela trabalhando lá, porque o diabo tentou usar ele na visão. Queria usar ele na visão.
E era um chicletinho. E deram chiclete pro meu filho, renovando a pombagira do desespero pra roubar. Meu filho chegou com esse chiclete aqui mastigando. E eu disse pra ele, da próxima vez que tu receber bombom, tu não chupa, tu deixa pra chupar aqui em casa. Pra me perguntar, Deus, se é pra tu chupar esse bombom ou não. Porque quando ele ganhou o chiclete, eu só lembrei da visãozinha na rede. Pra roubar minha casa, vigiando minha casa, monitorando minha casa, aproveitando só uma oportunidade pra me dar uma rasteira. Então você entendeu, meu amor, que servir Deus tá além do que eu falar da minha vontade. Tá além do que eu te ensinar a ganhar dinheiro aqui nas redes sociais. Tá além do que eu te ensinar. Servir Deus, meu amor, é o dar o direcionamento de Deus. Pra tu não cair no laço do diabo. Pra tu não ser enganada. Pra tu não ser enganado. Pra tu não morrer. Pra Deus não permitir Satanás tirar a tua vida. Servir Deus tá além disso. Tá além do que eu te ensinar a tu ganhar dinheiro aqui. Tá além do que eu dar uma desperta e ganhar dinheiro aqui. Porque na hora que Deus quiser, meu amor, hoje eu amanheço com o meu canal com 2 visualizações, amanhã eu amanheço com mil, não sei quantas 1000 visualizações. A prova é que eu venho aqui, prego as lives, entrego na mão de Deus. Eu nem compartilho com ninguém mais. Eu compartilhei no início para chegar no nível que eu queria. Cheguei. Qual era o nível que eu queria? Desbloquear a live. Desbloqueei a live. A gente só desbloqueia a live com 500 seguidores em certas plataformas. A gente só faz live com 1000 seguidores. É a meta de certas plataformas. Eu corri para compartilhar para eu desbloquear a live. Pronto, desbloqueei a live, agora eu entrego na mão de Deus. Monetizar, viralizar, ganhar dinheiro, tá nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Então espera, meu Deus. Espera, meu irmão. Que os projetos de Deus para minha vida e para tua vida é melhor. Os sonhos de Deus para tua vida e para minha vida é melhor. E não tem amarração, ó. Não tem amarração bem aqui, ó. Não tem amarração aqui, ó. Para tu não levantar tua mão e orar, clamar. Porque a amarração aqui, ó. Aqui foi feita no meu talão de luz. Quando fizeram essa amarração para me amarrar no inferno, na visão mostrada, foi meu talão de água. Foi meu talão de luz, não. Foi meu talão de água. Que era para fazer o arrumadinho na minha casa, ó. E na hora que eu sinto a presença desse demônio, eu só boto a mão aqui, ó. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. E o demônio sai do corpo da pessoa. E não tem pombagira, não tem fingimento que atrapalha o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Então é desse jeito. Amados irmãos, com licença, porque eu vou desligar a televisão. Vou desligar a televisão. Que é pra ninguém que senta na mesa dos escarnecedores com fuxico, eu cair na onda e nem eu pagar a prova por causa disso. Meu amor, quando a gente está na obediência, a gente não aceita nada do inimigo na nossa casa. Se eu já sei que demônios entra pela minha televisão, se eu já sei que demônio entra através do meu celular, porque que Deus já me mostrou visão e eu vou insistir. Se eu sei que a pessoa tá só esperando uma oportunidade para me dar o bote, tá acreditando na mentira, não tá me botando no joelho para ver se eu sou de Deus, por que eu vou abrir minha casa para essa pessoa entrar? Então, já teve pessoas, já teve live quando Deus me mostrou, que mandou pombagira do desespero para mim, já teve lives que eu virei para uma irmã minha e disse, eu não quero mais receber live desse pastor. Por quê? Porque mandou pombagira do desespero para mim. Eu não quero. Mas já tem outra mandando. Por quê? Porque a primeira, eu disse que não queria e eu disse o porquê. Aí ela não conseguiu inventar, não conseguiu convencer. Aí a outra agora tá mandando.
Mas só que esse pastorzinho tá consagrando tudinha pro diabo. Tá amarrando tudinha pro diabo, as irmãs tudinha. É o que esse pastorzinho tá fazendo. Amarrando as irmãs tudinha. Agora o problema delas, que tá caindo no laço desse enviado do diabo. Porque o diabo, ó, da hora que eu comecei a fazer live, o diabo planeja dar um tiro na minha porta. Mas ó como é que eu faço, ó. Ó como é que eu faço pra pombagira. Sair das partes íntimas, debaixo das pernas dessa pessoa, ó. Ó o que é que eu faço pra essa pombagira não entrar debaixo das pernas dessa pessoa, ó. Faço só isso, ó. Só isso. Agora mesmo planejou, agora mesmo pensou. Ó o que é que eu faço? Paraliso. Porque o diabo é assim, fica furioso. Quando você tá pregando a palavra de Deus em espírito e em verdade, mas você pode ficar despreocupada, porque Deus se responsabiliza. Deus tira o espírito antes de disparar a arma. Deus arranca o demônio do corpo da pessoa antes de disparar a arma. Quando ele quer dar livramento para um servo dele. Quando ele quer dar livramento para um escolhido dele. Mas também, meu amor, quando Deus quer envergonhar alguém, ele manda a legião entrar. Bora, entra dentro do corpo e faz arruaça aí com a vida dessa pessoa. E Deus deixa. Então você entendeu aí que o espiritual, meu amor, tá além do carnal. E que nós tem que buscar primeiro é ele. Porque é dele que vem todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. Você que entrar ao vivo, deixa seu tec-tec na telinha. Compartilha essa live. Chama seus amigos. Avisa que eu estive ao vivo. Chama para assistir junto com você. Chama seu esposo. Chama seu filho. Manda pro vizinho. Manda pra vizinha. Manda para outra cidade. Para outro país. Seja canal de bênção, meu amor. Seja atalaia de bênção. Seja uma atalaia do Senhor, como diz Ezequiel, capítulo 3, de versículo 18 e 19. Se eu mandar tu fazer isso e tu fizer, eu vou cobrar da mão da pessoa que te fez o mal. Mas eu vou tirar o sangue da alma da pessoa das tuas mãos. Já no 19 diz, mas se tu não me obedecer e tu não fizer, eu vou castigar a pessoa pela maldade dela. Mas eu também vou te castigar um pouquinho o sangue da alma daquela pessoa que tu não deu a oportunidade de ficar sabendo dos meus planos. Amém? Então, muito obrigada. É por isso que eu digo para você compartilhar, para você ser atalaia do Senhor. Porque gente vai receber livramento de tiro, gente vai receber livramento de explosão, gente vai receber livramento de traição. Por quê? Porque a traição foi mostrada para mim. Por que foi mostrada para mim no fórum? Por que foi confirmação no fórum? Porque, meu amor, eu já tô com 4 anos que Deus me mostrou visão e eu tô pagando o preço para ele me dar o significado, o direcionamento da visão. Mas se você tem algo aí que tá te martelando, que tá te incomodando, que tá te deixando dúvida, meu amor, pergunta a Deus. Não tem pessoa melhor do mundo do que Deus para tirar a tua dúvida. Não tem resposta melhor do mundo do que Deus te respondendo. Diz, Deus me mostra isso. Deus me faz ver isso, que ele te mostra, meu amor. O pai ama o filho e ele quer cuidar do filho com muito amor. O pai não quer que aconteça uma raladura no corpo do filho. O pai quer vir recolher a alma do filho sem nenhum arranhãozinho na pele do filho. Amém? Só que para isso, meu amor, tem que pagar o preço. Porque o pai também cobra. O pai cobra amor, o pai cobra obediência, o pai cobra renúncia, o pai cobra limpeza, o pai cobra pureza. O pai cobra tudo isso para poder entregar também para nós. Amém, em nome de Jesus? Então, se você quiser me dar uma estrelinha, eu profetizo o dobro na tua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te prosperará o dobro que tu me desejar dessa estrelinha em nome de Jesus. Amém? Mas se não quiser me dar, eu te abençoo do mesmo jeito. Tá bom? Então, eu só peço que você compartilhe essa live. Tá? Glória a Deus. Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir.
e eu te amo em Cristo Jesus, porque Deus te ama e eu também. Amém?